porque eu vou para o meu... Observe que o versículo 10 e o versículo 11, ele diz que estava no Pai e o Pai estava nele. E o versículo 12, ele disse que ele vai para o Pai. É porque, sim, porque depois desse momento ele seria preso, e agora até o corpo dele sairia completamente dessa dimensão física, e agora estaria completamente no terceiro céu. É onde nós falamos, né, no mês passado, a respeito da triunidade de Deus, toda a plenitude da divindade habitaria corporalmente em Cristo. Né? Nós não iremos entrar nesse ponto agora. Então, para os irmãos entenderem que existe o primeiro, segundo e terceiro céu, e não necessariamente com a visão helenística, de olhar para cima. Mas quando fala para cima, está falando em uma dimensão mais elevada do que a nossa. Ok? Os irmãos estão entendendo? Então, observe que aqui eles estão olhando para um céu singular, e mais acima nós temos o quê? Acima não estou falando a escadinha, mas a questão de uma visão mais elevada. Está o trono de Deus. O trono de Deus está sobre um monte, né? Esse monte é chamado Monte Sião. Em cima do Monte Sião está o trono de Deus. É por isso que Deus é chamado de El Shaddai, o Deus da montanha, o Deus do monte. Porque o nosso Deus é um Deus que habita sobre o monte. E é por isso que a Jerusalém, aqui na nação de Israel, aqui mesmo na terra, ela está sobre um monte. Por quê? Porque ela é um símbolo da Jerusalém celestial que está sobre o monte. E o monte que a Jerusalém, que é a nação de Israel, está, também na Bíblia, principalmente nos Salmos, também é chamado do Monte Sião, porque é um símbolo do monte celestial. E essa Jerusalém aqui, ela está descendo, certo? Nós vamos ver isso posteriormente lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, e também lá em Apocalipse, capítulo de número 21. Amém? Então, o que acontece? Jesus, ele foi assunto do Monte das Oliveiras para as nuvens, certo? E as nuvens o ocultou aqui. Isso daqui é a parte visível. Os que estavam no monte viram Jesus sendo assunto até as nuvens. Da nuvem para o trono foi a parte invisível. Eles não perceberam este momento. Então, a ascensão de Cristo, ela dá na parte visível e na parte invisível. A vinda de Cristo é da mesma maneira. Ele vai do trono, vai vir com o trono para a nuvem e da nuvem para o monte. Certo? O arrebatamento, ou o rápido dos vencedores, aqueles que serão arrebatados antes da grande tribulação, eles serão arrebatados para o trono. Estarão de pé diante do trono de Cristo. Aqui nós passaremos pelas bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra está a grande tribulação. No final, depois das bodas do Cordeiro, estivermos em pé lá diante do trono de Deus, nós iremos vir com Cristo até nas nuvens, na sétima trombeta, e os crentes, os restantes que ficaram na grande tribulação, antes da ira, antes da taça, na sétima trombeta, serão arrebatados para as nuvens, aqui todo olho verá. Os que serão arrebatados serão só os que vão ser galardoados ou serão mais? Porque assim, o tribunal de Cristo vai acontecer no final da grande tribulação. Existem pessoas que ficarão para a grande tribulação e aí depois elas entregarão a sua vida por amor a Cristo e se tornarão vencedores e serão recompensados no tribunal de Cristo. Porque assim, na grande tribulação vai formar muitos vencedores. Porque os crentes que receberam essas informações sabem que estão passando pela grande tribulação. E eles, então, vão dar a sua vida. Porque antes, eles estavam vivendo de qualquer maneira. Era o crente domingueiro. Vinha por compromisso, aceitou Jesus, mas não trabalhava na obra. Agora, não davam a sua vida por Cristo.
Quando entrarem na grande tribulação, ele vai perceber que vale a pena dar a vida por Cristo. E aí vai ser construído muitos vencedores nessa época da grande tribulação. Para alguns cristãos é melhor ele ir para a grande tribulação. nós iremos ver isso lá no livro de Apocalipse. Muitos acreditam que sim, mas nós iremos mostrar na Bíblia que não. Porque Jesus ele vai trazer consigo o galardão. Não é quando a igreja for arrebatada, os vencedores para o trono. Ele vai vir. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4, adiantando, vai galardoar no tribunal de Cristo aqueles que negaram a besta em adorar a besta e não tiveram o sinal da besta. Então observe que não tem como o galardão, o tribunal de Cristo, ser antes da vinda de Cristo, porque alguns cristãos serão galardoados por terem ficado e dado a sua vida por amor a Cristo. Amém? Então observe, continuando, então alguns cristãos antes da grande tribulação serão arrebatados para o trono, isso Jesus falou, Apocalipse nós iremos ver, Apocalipse 14, nós iremos ver agora. E aí então Cristo ele vai vir do trono para a nuvem. Aqui na nuvem todo olho verá, que será na sétima trombeta, onde é a grande colheita. Os cristãos que ficaram serão levados, arrebatados para as nuvens, para que então, porque o cristão ele não pode passar pela ira de Deus, porque Cristo já pagou o preço pela ira de Deus que viria sobre os cristãos. Então não pode sofrer a ira de Deus duas vezes, porque Jesus já pagou uma. Então na sétima trombeta serão arrebatados, aqui as pessoas verão a Cristo. E aí, no final, depois que derramar as 7 taças da ira de Deus, Cristo vai vir da nuvem para o monte. Aí ele pisará no monte, o monte fenderá em 2 partes, e então vai ter a guerra do Armagedon, que é uma planície que tem ali entre em Jerusalém, na frente do Monte das Oliveiras, até no mar. É como se tivesse passado uma régua assim, ó, e é plano, e naquele lugar que vai ter a guerra. Nós iremos também estudar sobre a guerra do Armagedon. O rio não vai sair do monte, o rio vai sair lá do átrio do templo. Vai assim, a bifurcação, um vai para o mar Mediterrâneo, uma parte da água, e a outra vai para o Mar Morto. Certo? Não é diretamente do Monte das Oliveiras. Amém? Agora vamos pegar alguns detalhes. Então o que acontece? Quando os 2 anjos aparecem e falam para eles que ele foi recebido aos céus, aqui também estava Daniel. Daniel estava lá no trono. E Daniel viu Cristo sendo assunto ao céu, chegando lá. É incrível, né? Na visão que ele teve, ele viu Cristo. Daniel, ele é aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Daniel estava no cativeiro. E na época do cativeiro, ele nas suas visões, Deus levou ele, devido a ele estar aqui no tempo, então ele foi levado em espírito, na sua visão, e agora ele está na eternidade. Lá na eternidade, ele vê o momento em que Cristo está chegando ao céu. Vamos ver isso? Lá em Daniel, capítulo de número 7, e versículo de número 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Porque assim, irmãos, nós estamos aqui presos no tempo, certo? Deus não está preso no tempo. Deus ele é eterno. Deus ele é onipresente. Quando nós falamos que Deus é onipresente, muitas vezes nós pensamos que Deus está aqui, aí Deus está lá nos Estados Unidos, está lá no continente europeu. Não é apenas estar presente nesse mesmo momento. Deus está presente em todos os tempos e em todas as épocas. Em todas as ocasiões. Daniel 7,13. Entende? Então, assim, o mesmo Deus que está aqui nesse mesmo momento, é o mesmo Deus que nesse mesmo momento, para ele está lá quando ele estava formando Adão e Eva. Quando Deus, na rebelião de Lúcifer, nesse mesmo momento, esse mesmo Deus também já está no novo céu e na nova terra. Então, para Deus não tem diferença no tempo. Ele é onipresente. Ele está em todos os tempos, em todos os momentos.
Então, quando ele pega alguém aqui do tempo e leva para a eternidade, na eternidade ele consegue levar